Ontem eu estava ouvindo, né, a doutora, né, a missionária Edmeia, e ela falou uma coisa muito interessante, né? Ela falou assim que, né, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, né? Não me faltará, né? Não me faltará luta, não me faltará vitória, não me faltará choro, não me faltará alegria, não me faltará nada, né? Nada vai nos faltar, porque o Senhor é o nosso pastor. Então, queridos, nessa noite nós queremos, né, meditar com você na palavra do Senhor. Queremos compartilhar com você algo que Deus tem colocado no nosso coração. Acho que caiu ali a nossa transmissão, né? Então, né, os irmãos que estavam aí, né? Compartilha com os irmãos aí, né? Para que os irmãos possam voltar aí, né? Vamos lá, pessoal, né? Vamos voltando aí. Cadê os nossos irmãos que estavam conosco? Nos perdoa aí, né? Por ter caído a nossa conexão. Deus abençoe. Vamos lá, Marquinhos. Vamos lá, Felipe. Faça a obra, convoca os Marquinhos. Chama os Marquinhos para participar, Felipe. Vamos lá, Felipe. Chama os Marquinhos para participar, Felipe. Glória a Deus. Amém? Glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos lá, queridos. Eu quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia. Você que está com ela aí perto, né? Lá no livro de 2 Coríntios, nós vamos ler o verso 3 e depois o verso 14. 2 Coríntios, capítulo 11, nós vamos ler o verso 3, depois o verso 14. Amém? Glória a Deus, queridos. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3 e o verso 14. Amém? Leia aí, Thalita. Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Verso 14. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Aleluias. Amém. É uma alegria sempre ter você com a gente também, Felipe. Você e sua família. Vocês são bênção de Deus. Amém? Queridos, nós queremos então, em nome de Jesus, né? Compartilhar esta palavra que Deus tem colocado no nosso coração. E eu quero chamar a tua atenção para uma realidade dos nossos dias. Terça-feira agora, a minha esposa, ela trouxe uma palavra para o Ministério de Louvor da igreja, muito interessante. E esta palavra, a palavra que a pastora trouxe terça-feira para o Ministério de Louvor, me fez pensar e refletir bastante. E eu não sei se você, né, tem noção, mas quando eu falo que aquilo que a pastora ministrou me fez pensar e refletir bastante, nós precisamos entender, né, e eu não sei você, mas eu gostaria que você pensasse, né, sobre a diferença entre você pensar e você refletir. Para você, meu anjo, existe diferença entre pensar e refletir? Acho que sim, né? Pensar é algo que passa na sua cabeça. Quando você reflete, você para, você pensa naquilo. Amém.
E você, meu querido, que está em casa, para você pensar e refletir é a mesma coisa ou existe uma diferença? O que você acha, Thalita? Que é diferente você pensar e você refletir. O que é diferente? Eu acho que pensar, você pensa em muitas coisas, mas refletir muitas das vezes leva você a tomar como lição para a vida. E você, Fernando? É diferente. Na verdade, eu acho que o refletir você não apenas leva alguma lição para a vida, mas você com certeza vai adquirir vários tipos de conhecimento quando você está refletindo, né? Então, quando você está refletindo na palavra, está te dando experiências e eu vejo que coisas que vêm direto do céu. Aleluia. E aí, Ana? Eu acho que quando você reflete, você pensa com uma lógica. Você tem uma razão para fazer aquilo. Pensar, às vezes, você pensa por qualquer coisa, em qualquer coisa. Mas quando você reflete, você tem um propósito naquilo que você está fazendo. Então é isso, querido. Na verdade, a palavra que a pastora trouxe, daqui um pouco eu vou, citar o que ela falou para o Ministério de Louvor, mas aqueles que são do Ministério de Louvor aí, com certeza, que participaram, lembram, mas isso tem me feito pensar a semana inteira, e não só pensar, mas também tem me levado a essa reflexão. E por que eu escolhi esse texto? O texto de 2 Coríntios, capítulo 11, verso 3 e verso 14. Porque o apóstolo Paulo, ele está chamando a atenção da igreja para algo, irmãos. Ele diz assim: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês sejam corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Verso 14. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, queridos, nós precisamos entender que pensar é você formar ideias, analisar algo que já exista, e as suas possíveis mudanças. Já quando você reflete, ou quando você passa a refletir, você pensa bem, É pensar em um determinado assunto antes de tomar uma decisão, ou seja, é mais do que pensamento. Como que foi as palavras que você usou, amor? Refletir? Pensar é a coisa que passa pela cabeça. Esqueci a palavra. Pensar é coisa que passa pela cabeça. Refletir é aquilo que está passando pela cabeça e você está, na verdade, avaliando, analisando, vendo aquilo que pode ficar ou aquilo que não pode ficar dentro da sua mente. E eu não sei você, queridos, mas uma das coisas que eu vejo hoje, e muito, queridos, é que Satanás, ele tem trabalhado de forma a atacar a nossa mente, a atacar os nossos pensamentos. E isso não é uma coisa de agora, que a pastora, na verdade, ministrou terça-feira, falando sobre a mente, falando sobre aquilo que você não tem controle, aquilo que você não tem controle. E a mente é algo que a gente não tem controle, Os pensamentos, eles passam como um turbilhão, São imagens, são conceitos, Vão passando como se fosse um turbilhão. E, irmãos, é muito complicado, nós falarmos algo e fecharmos questão sobre isso. Mas esse é o maior campo de batalha que todos nós enfrentamos.
E não é algo que acontece agora. Se você pegar a tua Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 1, a Bíblia vai dizer assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E há duas perguntas que precisam ser feitas em cima dessa colocação, né, que a gente vê na Bíblia. E quais são as duas questões e perguntas? O diabo, que estava encarnado ali na serpente, ele sabia o que Deus havia dito para Adão e Eva? Sabia, amor? Sabia? Tem certeza que ele sabia? Eu acho que sabia. Eu acho que sabia também. E você, Thalita? Mudando de ideia agora? Não, eu acho que não. Foi a mulher que colocou. Você, Fernando? Eu acho que não também. É interessante, queridos, que se você olhar, olha o argumento que ele usa com Eva. Ele vai dizer assim, ó: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? A resposta para essa pergunta, se ele sabia ou não, nos leva à segunda pergunta, querido. O que é que o diabo almejava com a pergunta que ele fez para Eva? Uma brecha. Além da brecha, né? Você vai ver, queridos, que ele queria conhecer o que estava dentro de Eva, que Deus havia falado. O diabo passou a conhecer o que Deus falou para Adão, o que Deus falou para Eva, quando Eva abriu a boca e contou para ele. Antes de Eva abrir a boca e contar, o diabo não sabia o que na verdade Deus tinha falado com Eva e com Adão. E eu acho interessante, irmãos, porque essa tem sido a estratégia do diabo em todo o tempo. Em todo o tempo, o diabo, ele tem usado a mesma estratégia. Porque uma das coisas que eu tenho a certeza é que o diabo, ele não sabe aquilo que está dentro de nós. Por que que ele não sabe? Porque ele não tem o poder e a condição de saber o que está dentro de nós. O único que sabe o que está dentro de nós, além de nós, é Deus. A Bíblia vai dizer que Deus sabe tanto o que está dentro de nós, que não disse, mas estamos planejando a dizer, Deus já sabe. Então, o que é que o diabo, ele quer na verdade? Ele quer nos instigar, ele quer promover algo para que nós venhamos a colocar para fora aquilo que nós temos de Deus, para que ele, através da sua astúcia, venha colocar dúvida. Ele venha colocar dúvida. Porque foi o que ele fez com Eva. Então, olha a maneira como Satanás age. Ele chega para Eva, né? E ele vai fazer assim, ó, uma sugestão. Ele vai dizer assim, ó:
Foi isso mesmo que Deus disse: não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Eva podia muito bem ter ficado quieto, mas Eva na verdade foi, dar trela ao diabo, e Eva disse: não, não foi isso. O que Deus disse é que de todas as árvores do jardim a gente pode comer livremente, mas da árvore do bem e do mal, essa a gente não pode comer. E da árvore da vida também a gente não pode comer. Quando Satanás ouve aquilo, ele não se dá por vencido. Ele chega para Eva e ele agora, faz uma afirmação mentirosa. Dizer assim: olha, não é bem assim. Vocês não vão morrer. Na verdade, Deus não quer que vocês comam para que vocês não sejam iguais a Ele. E nessa estratégia, o que aconteceu? Ele mudou a cabeça de Eva. Porque a Bíblia diz que a partir daquele momento, Eva começou a olhar para a árvore e para o fruto da árvore. E a Bíblia diz que Eva começou a ver que o fruto era agradável e que o fruto era desejável para o paladar. Ele mudou a maneira de Eva pensar, ele mudou a maneira de Eva olhar para aquilo que Deus havia colocado diante dela e do seu marido, de uma forma assim, irmãos, muito simples, mas muito eficaz. Com apenas 2 argumentos. Foi assim que Deus disse? Mas não é bem assim. Foi os 2 argumentos usados por Satanás para que Eva, na verdade, tivesse o seu pensamento mudado, além, de ter aquilo que estava dentro dele revelado para Satanás. E eu acho interessante, irmãos, porque o texto que nós lemos no início, o apóstolo Paulo, ele está colocando uma apreensão do seu coração com relação à igreja. E ele está dizendo assim, o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês sejam corrompidas e se desviem da sua sincera e pura devoção a Cristo. Aonde é que o apóstolo Paulo, amor, está dizendo que era a preocupação que ele tinha em Satanás agir e ganhar campo? Na mente. Na mente. Isso mesmo. Na mente das pessoas da igreja. Não era isso? Paulo estava dizendo assim, e ele vai dizer lá no verso 14 que ele vai dizer que o Satanás, ele até se transforma em anjo de luz. Porque o objetivo dele é fazer com que as pessoas saiam do centro da vontade de Deus. É que as pessoas se desviem do propósito do Senhor. É que as pessoas não façam aquilo que Deus quer que elas façam. Como ele fez com Eva. Como ele fez com Adão lá no paraíso. E eu acredito, irmãos, que quando a gente fala sobre pensar e refletir, nós temos que ter esse entendimento. Você não tem controle dos seus pensamentos.
eles passam constantemente. Eles surgem da onde você nem imagina. Mas quando você para refletir, é como se você colocasse uma peneira. Uma peneira para quê? Para peneirar esses pensamentos e para que fique na sua mente aquilo que te aproxima de Deus, aquilo que te faça viver a vontade do Senhor e que seja eliminado da sua vida aquilo que quer te tirar da presença do Senhor, aquilo que quer te afastar de fazer a vontade do Senhor. E eu acredito assim, que pensar sem refletir é como um barco à deriva no oceano. Pensar sem refletir é como um barco à deriva no oceano. E aí, eu vou fazer uma pergunta para Ana. Ana, quando a gente fala deriva, qual é o significado desta palavra? Sem controle, sem direção. É isso aí, né? A deriva é um barco sem direção, ou seja, o significado é desvio de rota. Você está indo numa direção e de repente você perdeu o controle, ficou à deriva, você perdeu a sua rota, você perdeu o seu rumo, você perdeu a sua direção. E essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Ele vai dizer no verso, né, que nós lemos 3, o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. O que na verdade, Fernando, poderia levar aquela igreja a se desviar da sua sincera e pura devoção a Cristo? Os pensamentos. Os pensamentos. Os pensamentos corrompidos pelo diabo. E como é que o diabo entra na cabeça das pessoas, Ana? Seduzindo. E como é que ele seduz? Questionando. E quando você para responder os questionamentos do diabo, ele na verdade vai fazer com que você mude de ideia, porque os argumentos dele, muitas das vezes, é muito mais convincente do que aquilo que você acredita. E a minha proposta nessa noite, a proposta desta palavra nessa noite, é para que eu e você possamos treinar a nossa mente. E vocês vão achar engraçado, porque eu estava quarta-feira almoçando, e aí, como eu disse para vocês, o estudo que a minha esposa deu, né, me levou a pensar e a refletir, e na hora que eu estava almoçando, estava passando um desenho no SBT, que é aquele dos dragões, né? Como treinar o seu dragão, é isso? Uhum. Na hora que anunciou lá que ia começar o desenho, como treinar o seu dragão, eu estava pensando e refletindo, e aí então me veio essa palavra, como treinar a minha mente. E a proposta, né, dessa palavra, desse estudo nessa noite, é que a nossa mente, ela esteja brindada
e esteja guardada, mesmo que o inimigo queira entrar e, na verdade, invadir ela. Porque esse é o campo de batalha nossa, esse é o lugar onde ele quer ganhar, esse é o lugar em que ele quer ocupar. Ele não quer ocupar o seu coração. Ele quer ocupar a sua mente. O ponto de acesso para que o diabo destrua uma pessoa não é o seu coração, não é a sua boca, não é o seu ouvido, é a sua mente. E eu entendo que para que você treine a sua mente e tenha, na verdade, aí um controle das coisas, né, que ocupam um lugar na sua mente, você precisa refletir. Porque a reflexão vai levar você a um selecionamento. Quando você reflete, quando você está refletindo, você vai estar fazendo uma seleção, uma escolha. Uma escolha do quê? Do que você vai continuar pensando e do que você não quer mais pensar. Então a reflexão faz com que os meus pensamentos, ou os pensamentos que passem pela minha mente, ele passe por um ISO. Já ouviu essa expressão ISO? Né? ISO tem ali, né, no inglês, mas no português é Organização Internacional de Normalização. E qual é o objetivo do ISO? É promover o desenvolvimento de normas, testes e certificação com o intuito de encorajar o comércio de bens e serviços, ou seja, fazer com que aquilo realmente tenha o valor que deve. E quando eu falo sobre refletir, é como se nós estivéssemos dando o selo ISO para o que realmente deve permanecer dentro de nós. E a pastora, ela fez um desafio. E ela fez um desafio para o Ministério de Louvor. Cadê o pessoal que está em casa, né? Qual foi o desafio que a pastora fez? Qual foi o desafio? Quero ver agora. Quem que, né? Stephanie, Rick, Lucas, Moisés. Vamos lá. Qual foi o desafio que a pastora fez para vocês do Ministério de Louvor? Eu sei que tem um delay, né? Mas vamos lá. Porque não está só o Ministério de Louvor, tem outras pessoas. Mas o desafio da pastora foi esse. Que as pessoas do louvor, elas deveriam fazer uma lista. E nessa lista, todos os pensamentos que viessem na sua mente, deveria passar por um filtro, por um ISO. E aonde está isso? Ninguém respondeu, amor, viu? Ninguém respondeu. Isso significa que o pessoal do louvor, ninguém fez. A gente está respondendo. A lista era essa: verdadeiro, nobre, correto, puro,
amável, de boa fama. Que tem que ter virtude e ser louvor. digno de louvor. O filtro é esse: verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, boa fama. Aonde está isso, pastor? Ó, o Rick já aumentou 9. 8. Aonde está isso? Filipenses capítulo 4, verso 8 diz: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. A gente entendeu da Filipenses, gateza? Então, a palavra da pastora que me fez pensar e refletir e que trouxe eu aqui nessa noite para ministrar nessa célula é isso, querido. Você faz uma lista. É bom você fazer a lista. Coloca lá, número 1. Tudo que for qualquer coisa. Número 1. Tudo que for Verdadeiro. Então, o que você está pensando? Tem verdade nisso? Não tem verdade? Então pare de pensar. Ah, parece tão simples, pastor. Isso, ela arrumou. Não, mas é simples. As coisas de Deus não é complicada. Quem complica somos nós. As coisas de Deus são simples. O complicado somos nós. Nós é que complicamos. Então, por exemplo, tem verdade. Então eu vou trazer aqui para vocês. Nós estamos vivendo um tempo de pânico, de terror, por causa do coronavírus. E aí, né, até onde nós sabemos, presta bem atenção, até onde nós sabemos, o vírus, ele se propaga da seguinte forma, né? Se você toca num lugar aonde uma pessoa com o vírus tocou, e você então leva essa mão na boca, no nariz ou no olho, esse vírus vai te contaminar. Ou se eu estou aqui conversando com o Fernando e eu falo sem máscara, né? E a minha saliva, né? De uma forma ou de outra, o que eu estou falando, né? E ele está sem máscara, está perto de mim, não está no distanciamento, né? Está junto de mim, ele pega. Aí surgem, irmãos, lá na Califórnia, 2, né, pesquisadores, e diz que o vírus, agora, ele fica no ar. Então você está andando, se alguém passou ali e deixou, você pega. A questão é, irmãos, até que ponto isso é verdade? Porque as pessoas acabam que, né, criando pânico e entrando em pânico por uma coisa que não é verdade. Eu estou falando disso, mas quantas outras coisas? Alguém chega para mim e diz: ah, você viu lá o que o fulano falou? E aí a minha mente já começa a trabalhar, o meu coração já fica todo triste, e eu começo, por quê, queridos?
Porque a gente não põe filtro. E qual que é o filtro? Não é porque a pessoa veio e falou que o outro disse. Não, mas essa pessoa que falou é da minha confiança. Horas. Então esse é um filtro. O filtro da verdade. Então chegou algo até você que gerou um pensamento, então logo arremete esse seu pensamento. Tem verdade nisso? Dizem assim: aonde há fumaça, há fogo. Nem sempre. Aonde há fumaça, o fogo pode já ter passado. E pronto, acabou. Essa semana, né, os bombeiros foram chamados no centro de Curitiba, porque tinha um prédio enorme ali, perto da Universidade Federal, ali perto do Teatro Guaíra, e estava saindo uma fumaça preta, e veio os carros de bombeiro, e todo mundo estava em pânico, que o prédio estava pegando fogo. E sabe o que na verdade estava pegando fogo? Na garagem, um carro. Quando os bombeiros chegaram, que abriram lá a garagem, que entraram lá embaixo lá e viram aquele carro, apagou o fogo do carro, mas como o carro queimou todo, deu perda total, e era na garagem, ainda estava subindo fumaça, mas o prédio não estava pegando fogo, não tinha nada no prédio. Mas quando ligaram para o bombeiro, avisaram que tinha um prédio pegando fogo. Então você percebe, queridos, que muitas das vezes as coisas que nós ouvimos e muitas das vezes as coisas que nós vemos, elas geram em nós pensamentos que muitas das vezes nos deixa triste, preocupados e todo apavorado, porque nós não filtramos, não passamos esses pensamentos pela verdade. Então esse foi o desafio da pastora com as pessoas do Ministério de Louvor, e eu faço com você. Então, meu amado, minha amada, você quer ter uma vida, né, de ISO 2020? Quando eu falo ISO, uma vida de qualidade, aprenda a filtrar os pensamentos. Eles surgem, eles aparecem, mas coloca eles nesse filtro chamado verdade. Depois a Bíblia vai dizer, na minha diz nobre, aí diz o quê? Honesto. Honesto. Nobre, honesto. Né? Então, esses pensamentos seus são pensamentos de atitudes nobres, que vai, sabe, honesta. Então faça a lista, coloca lá verdade, verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, boa fama. E aí, pegando a lista da pastora, né? Depois de boa fama, se houver algo de excelente, como que está escrito aí? Correto. Hã? Correto. Virtude. Louvor. Ah, é. Então, adicionando a minha aqui, né? Virtude, louvor. Daria 8. São 8 filtros
para que você tenha a mente de Cristo. Que é o desafio nosso, termos a mente de Cristo. E como que é a mente de Cristo? A mente de Cristo é uma mente onde os pensamentos que permanecem, pensamentos que são verdadeiros, nobres, corretos, puro, amável, de boa fama, que tenha virtude, o louvor. É isso que vai ocupar a minha mente. Tudo que é contrário a isso é o que eu vou expurgar da minha mente. Aí você vai dizer assim, pastor, isso não é fácil. Ora, irmãos, né? É uma questão de treinamento, né? É uma questão de treinamento. Se eu chegasse aqui para você, faça 30 flexão ali. Podia até começar. Mas é uma questão de treinamento. É uma coisa que você vai fazendo hoje, faz amanhã, faz depois da manhã, faz depois. Todo dia você vai fazendo e fazendo e fazendo. Aquilo que quando você começou a fazer era cansativo, era difícil. Depois de 10, 15 dias você fazendo todo dia, já não é mais difícil e cansativo. Você já está apto a aumentar, né? A acrescentar. Então, eu não estou falando que é uma questão do dia para a noite, não. Mas é uma questão de você começar a treinar. E para você começar a treinar, o desafio é você constituir essa lista. Essa lista que vai dar o selo ISO para os pensamentos que existem na sua mente. A mente, ela é um campo muito vasto, onde todos aqueles que têm estudado ainda, né? Por mais que estão estudando, e são muitas pessoas, ainda não chegaram à sua totalidade. Bill Gates não conseguiu, Steve Jobs não conseguiu criar um processador e um HD tão potente quanto é a mente humana. Não existe. Por isso, queridos, esse é o nosso desafio. O apóstolo Paulo, ele diz assim, leia na sua versão, amor, fazendo um favor, 2 Coríntios 11:3. E com isso nós vamos estar encerrando a nossa célula. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentimentos, e se apartem, corrompidos vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Sentido está ligado ao quê? A nossa mente. Então isso é interessante, irmãos. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. E o verso 14.
E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Ou seja, irmãos, esse versículo 14, ele está dentro do mesmo contexto. Depois do apóstolo Paulo revelar a preocupação do seu coração, ele vai colocando coisas que estão acontecendo na igreja, e principalmente alguns líderes que se diziam ser líderes e não era, que diziam ser apóstolos e não era. Ele vai dizendo sobre isso. E aí no verso 13 ele fala algo, e daí no 14 ele vai dizer: e não é de se admirar, pois o próprio Satanás, ele se disfarça em anjo de luz, com o intuito de enganar os próprios escolhidos, levar ao erro aquelas pessoas que servem a Jesus. Então, meu querido, nessa noite, a palavra que Deus tem colocado no meu coração para essa célula, a igreja, cada família que está aí nos acompanhando é esse. Treine a sua mente. Que os pensamentos que ocupem a sua mente passem pelo processo ISO de Filipenses 4, verso 8. Faça uma lista, coloca diante de você, e tudo que você estiver pensando, ou que estiver passando pela sua mente, pela sua cabeça, veja, é verdadeiro, é nobre, é correto, é de boa fama, tem virtude, é louvável? Não, então não é de Deus. Então nessa noite, vocês falaram bem pouco, quase nada, tanto aí quanto aqui. Então nós vamos orar. Eu vou pedir para minha esposa estar orando, e depois depois orar, ou quer dar o recadinho primeiro da ceia e depois você ora. Não vai chamar ninguém? Enquanto eu dou o recado, chama alguém para orar. Isso. Chama o Felipe. Acho que o Felipe Martins, nós vamos te chamar para orar. Você aceita aí, beleza? Se você tiver com o celular em pé, você Vai ter que deita pegar. ele e coloca a Aceitar. rotação. Tira aquela rotação, sabe? Bota ele pra. Travada e põe a rotação É, automática. tira aquele travado, bota no automático, daí fica mais fácil pra aceitar. Comenta aí, mãe, vai falando, porque daí tem que esperar pra ver se ele aceita. Tá bom? Então vai lá, pessoal. Enquanto nós vamos chamar o Felipe e ele vai aceitar, mesmo que ele entre, a pastora vai dar um recado aí muito importante. Domingo nós temos então a nossa célula, né? A Ceia. nossa ceia. Domingo agora, né? O segundo domingo de julho, nós temos a nossa ceia. E para mim, infelizmente, né? Não sei para você aí na sua casa, mas para nós aqui, infelizmente, não poderemos estar todos juntos como igreja. Mas poderemos estar juntos, mesmo estando distantes, né? Realizando, né? Eu esqueci a palavra agora, cumprindo, né, o mandamento que Jesus nos deixou, que foi a ceia. E aí, nós, como vocês não podem vir à igreja, a nossa família vai estar na igreja, tá? E você, aí na sua casa, vai estar preparando uma mesa, tá? O pastor vai estar ministrando para vocês, se vocês forem ajudar na hora, né? Graça e paz, pastor. Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Paz, querido. Graça e paz. Bem, Só quero vocês aí? Eu só Nada quero benção, né? A palavra que o pastor trouxe hoje, né? Realmente devemos, sim, sintonizar. Primeiramente, colocar Deus acima de toda decisão, né? No nosso coração, né? A gente não pode tomar atitudes carnais, né? E sim seguir de acordo com a palavra de Deus, né? Então é exatamente isso. Eu lembro até hoje quando o pastor falou que sobre a educação dos nossos filhos, hoje a gente influencia ele um caminho ou eles serão influenciados, né? Então também se encaixa dentro
da palavra de hoje que o pastor colocou aí diante, né, a todos nós que estamos assistindo aí, né? E eu vou Isso estar aí. orando, então. Agradeço primeiramente por estar participando aí, né? Às vezes a gente não consegue com a correria aí, mas quando dá, a gente sempre está aí presente, tá? Vamos lá então, Felipe, orar. Senhor Jesus, quero agradecer primeiramente, Senhor, porque a tua vontade é perfeita e agradável para todos nós, ó Pai querido. Então agradecemos sim, Senhor, durante toda essa semana que o Senhor, quantas e quantas armadilhas o Senhor já evitou aí, seguindo em nossa frente, ó Pai querido, porque tua palavra diz, ó Pai, que o diabo nos arrodeia, Senhor, e o Senhor nos arrodeia mais ainda porque o diabo não tem permissão para entrar em nossas vidas, ó Pai. Então eu oro, Senhor, declaro com certeza, ó Pai querido, este amor que tu tens sobre nossas vidas, ó Pai querido. Agradeço, Senhor, por essa célula, por essa família, Senhor. Que o Senhor coloque também em suas mãos, ó Pai querido, todos aqueles, Senhor, que ainda não acreditam, Senhor, ainda no seu poder, ó Pai, no seu amor, ó Pai. Mas venha assim, Senhor, conhecer a palavra cruz, ó Pai. A cruz que nos salvou, ó Pai. O seu amor misericordioso sobre cada vida aqui presente, ó Pai querido. Então, declaro sim, Senhor, que possamos implantar, Senhor, algo positivo, ó Pai. Plantar algo que venha assim do seu coração, ó Pai, em cada lar, ó Pai querido, aqui assistindo, ó Pai. E através desse plantio a gente irá colher sim bons frutos, ó Pai, porque a tua palavra é vida. Então, Senhor, eu desejo de todo o meu coração que, Senhor, visite cada lar aqui representado e que eles possam transmitir esse amor que vem de ti. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Fica aí, Felipe. Vamos bater uma foto. Já bateu? Então fica aí, só um minutinho. Queridos, então, conforme a pastora estava falando, domingo agora nós temos a ceia. Então nós, tanto pelo estado quanto pela cidade, não podemos fazer cultos presenciais na igreja. Então, o nosso pedido como família pastoral é que você faça na sua casa uma mesa, né? Prepara uma mesa com as coisas da ceia, bem bonita. Essa é a mesa do Senhor. E aí você vai participar do culto conosco, né? Através do canal do YouTube da igreja. Ajuda a gente aí, Felipe. Divulga aí para que as pessoas, né, possam se inscrever lá. Nós temos pouca gente. Então, né, nós vamos estar transmitindo pelo canal do YouTube, tá? O culto de domingo à noite não é pelo Face, nem pelo Instagram, é pelo YouTube. E nós vamos estar aqui da igreja ministrando a ceia e você, na sua casa, com a sua família, vai estar participando conosco. Amém? Amém. Então, muito obrigado, Felipe. Obrigado a todos vocês que estão aí conosco. A Daniele aí, a Daiane aí, que depois. Essa mensagem, além de ficar, né, no Face da igreja, também vai lá para o canal do YouTube. Aí você pode compartilhar com seus amigos e fazer com que essa ministração que abençoou você possa abençoar outras pessoas. E nos ajude a divulgar o canal do YouTube da igreja. Vamos trazer mais gente para perto de nós. Deus abençoe. Falou, Felipe. Obrigado aí, pastor. Deus abençoe vocês. Amém.